Olá, comunicólogos! Sejam muito bem-vindos ao canal Dicas de Comunicação e hoje a gente vai estar dando uma aula sobre comunicação pública, né? Nossa aula vai ser separada em 3 períodos. O primeiro a gente vai trazer alguns conceitos, né, para vocês entenderem o que é a comunicação pública. Logo em seguida a gente vai trazer o objetivo da comunicação pública e dando ênfase também aonde ela é praticada. E ao final vamos resolver questões sobre esse tema. Então, vem aqui comigo! Pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Everton Suzarte, eu sou servidor público federal e também sou docente universitário, né? E como eu já falei, hoje vamos falar sobre a comunicação pública. Eu já quero trazer aqui um conceito para você, tá bom? Vamos lá então? O que é que fala aqui o Pierre Zermon? Ele fala que comunicação pública é uma comunicação formal que visa o intercâmbio de informação de utilidade pública e o estabelecimento de uma relação social promovida institucionalmente. Presta atenção aqui nessa parte amarela que eu coloquei em destaque, né? Informação de utilidade pública e uma relação promovida institucionalmente, né? Em primeiro lugar, a gente já percebe que isso mostra a necessidade da comunicação pública ser essencialmente participativa, dialógica, interativa, né? Ou seja, o ponto principal para Pierre é que a comunicação pública seja de utilidade pública, tá bom? Ele tem aí essa ligação, né, de a comunicação pública ser participativa, dialógica e interativa e tem como ponto central a questão da utilidade pública, tá bom? Vamos aqui para mais conceitos, né, para a gente conseguir entender um pouco melhor o que é a comunicação pública. O que é que eu trouxe mais aqui o conceito agora de Heloísa Matos, né? Ela define comunicação pública como um processo de comunicação instaurado em uma esfera pública, né, que engloba Estado, governo e sociedade. Um espaço de debate, negociação e tomada de decisões relativas à vida pública no país. Eu vou trazer mais um conceito aqui, vem explicando, né, esses dois. O que é que fala aqui a Elizabeth Brandão? Ela considera a comunicação pública como o processo de comunicação que se instaura na esfera pública entre, olha isso aqui, Estado, o governo e a sociedade, e que se propõe a ser um espaço privilegiado de negociação entre os interesses das diversas instâncias do poder constitutivo da vida pública no país. O que é que traz aí essas duas definições que a gente pode chamar a atenção para vocês, né? Em comum, essas duas definições, elas remetem à esfera pública, né, e à sociedade, mas não só à sociedade civil, né, mas também ao setor público, tá bom? Assim como essas duas definições, elas também privilegiam o papel do Estado. E além disso, ela traz também um conceito muito forte do debate e da negociação, né? O debate da negociação aonde, né? Entre o Estado, o governo e a sociedade na esfera pública, tá bom? Vamos aqui então para mais um conceito para estar funilando ainda mais esse nosso entendimento. O que é que traz aqui o Duarte, né? Ele fala assim: a comunicação pública se origina da comunicação governamental, mas elas não são a mesma coisa. Presta muita atenção nessa definição do Duarte aqui, porque vem em muitas questões. E olha essa parte amarela, que eu já vi inúmeras questões falando sobre isso aqui. Comunicação pública não é nem comunicação governamental, nem comunicação política. Ou seja, ela se origina da comunicação governamental, porém, né, ela não é a comunicação governamental e nem política. Inúmeras questões são cobradas exatamente dessa forma, falando que a comunicação pública
é uma comunicação governamental, é a mesma coisa de uma comunicação política. Já define isso em sua mente, deixa isso bem certinho de que a comunicação pública ela não é governamental e ela nem é política, né? Mesmo se originando da comunicação governamental. Ou seja, né, a comunicação pública ela não se restringe a governo ou a política. Ela é uma comunicação muito mais ampla, onde traz o debate, né, entre a sociedade e esses outros entes, né, seja também público e privado, né? A gente não pode deixar de lado também o privado, tá bom? As instituições privadas. Vamos aqui agora para mais um slide, trazendo mais algumas informações também do Duarte, né, onde ele fala assim: para Duarte, comunicação pública implica em ênfase no interesse público, presta atenção, hein? Promoção da participação do cidadão e interação dialógica. Reparem que todos os conceitos a gente trouxe nessa questão do debate e do diálogo. Adaptação de instrumento às necessidades e interesses de seu público, conteúdo apropriado transmitido de modo adequado. E letra D, abordagem integrada da comunicação, né? Ou seja, essa comunicação pública ela é instaurada em uma esfera pública, né? Não se restringindo aí à comunicação política ou à comunicação governamental, e ela engloba o quê? O Estado, o governo e a sociedade em um espaço de debate e negociação, né, onde são tomadas as decisões relativas à vida pública do país, né? Muito cuidado com questões que querem restringir a comunicação pública só governamental, a só política, ou então onde não existe o debate, né? Já vem uma ideia formada. São esses conceitos que são cobrados, via de regra, nas questões sobre comunicação pública, tá bom? Vamos aqui para mais um slide? Sendo assim, né, a comunicação pública é uma estratégia ou ação comunicativa que acontece quando o olhar é direcionado ao interesse público, a partir da responsabilidade que o agente tem ou assume de reconhecer e atender o direito dos cidadãos à informação e participação em assuntos relevantes à condição humana ou vida em sociedade. Ela tem como objetivos promover a cidadania, preste atenção aqui nessa última parte, né? Promover a cidadania e mobilizar o debate de questões afetadas à coletividade, buscando alcançar em estágios mais avançados negociações e consenso. Conseguiram entender como a forma que a gente traz, né, esse conceito de comunicação pública, existem algumas frases-chave onde você já consegue responder inúmeras questões, né? Ou seja, a comunicação pública ela resulta da convergência de opiniões individuais, né, em algum contexto, né, em dado contexto, seja na esfera pública, na sociedade e na mobilização social, tá bom? A comunicação pública, ela está mais focada em interesses coletivos, né? Existe, como aqui o próprio conceito já diz, né, nessa ideia do coletivo, na coletividade, e trata-se também do interesse público, né, da coletividade, do conjunto social, que não se confunde com o interesse privado, mas também não se opõe frontalmente a ele, né? Aí não se opõe a esse interesse privado, né? O interesse privado ele também pode participar nessa esfera pública, nesse local onde é debatido, onde traz o diálogo da comunicação pública. Tá bom? Consegue entender essas palavras-chave, essas frases-chave que vão fazer com que você consiga responder questões para a sua prova? Essa questão da comunicação pública está em uma esfera pública e tem um debate entre a sociedade, você tem um debate também da mobilização social, de não deixar de lado o interesse privado, mas sim o interesse privado pode também
fazer parte dessa comunicação pública, como através do diálogo, através do debate, né? Entendendo que a comunicação pública ela não é nem a comunicação governamental e nem uma comunicação política, mesmo, segundo Duarte, se orientando, né? Tendo aí traços da comunicação governamental. Agora que a gente já trouxe esses conceitos, né, trazemos aqui os objetivos da comunicação pública, vamos responder questões para deixar 100%, né, para você não errar mais na sua prova questões sobre comunicação pública. Costumam cobrar esses conceitos que nós trouxemos aqui para você agora. Vamos lá? Vamos lá, né, trazer essas questões de comunicação pública. Quem é que trouxe aqui a primeira questão que a gente trouxe da VUNESP, né? E também do Pierre, né, que foi um dos autores que a gente trouxe na aula de hoje. O que é que ele traz? O domínio da comunicação pública está na legitimidade do interesse geral. Portanto, para que cumpra a finalidade, ela. Letra A. Emitirá mensagens criadas para garantir a governabilidade. Letra B. Deve se restringir aos limites do domínio público. Letra C. Precisa estar vinculada a papéis de regulação, de proteção ou de antecipação do serviço público. Letra D. Deve se inspirar em práticas mercadológicas para atingir a sua legítima finalidade de divulgar o bem público. Letra E. Necessita promover práticas unívocas da informação ou oferecer mensagens com objetivos de comandar os receptores. Pausa o vídeo, relê a questão, né? Vamos treinar um pouquinho agora o seu conhecimento. Relê a questão e logo em seguida a gente vem com o comentário e o gabarito, tá bom? E você que marcou aí a alternativa à letra C, você acertou. E reparem que pelos conceitos que a gente trabalhou na nossa aula de hoje, dessas questões a gente já consegue eliminar. Para esse primeiro aqui, letra A. Emitirá mensagens criadas para garantir a governabilidade. Errado, né? Isso aí é comunicação governamental. A comunicação pública, ela não tem essa finalidade, né, de garantir a governabilidade. Olha essa letra B aqui. Deve se restringir aos limites do domínio público. Olha o que nós falamos sobre comunicação pública, onde até instituições privadas podem também fazer parte dessa comunicação. Ela não se restringe a esse domínio público, né? Percebe que na esfera pública o diálogo pode acontecer com diversos entes. Olha a letra C aqui que é a nossa resposta correta. Precisa estar vinculada aos papéis de regulação, de proteção ou de antecipação de serviço público, né? Deixando informado ou trazendo informações de caráter público, né? De interesse do público geral, tá bom? Certinho aí, alternativa à letra C. Olha a letra D, o que é que ele trouxe, né? Deve se inspirar em práticas mercadológicas? Vamos lá, né? Para atingir a sua legítima finalidade de divulgar o bem público. Também é errado, né? Não se deve utilizar essas práticas mercadológicas, né, como alvo, como se a comunicação fosse indicada para um consumidor, né, não para o cidadão. A comunicação pública é o debate de cidadãos, não de empresa para um consumidor, tá bom? Letra E aqui ele fala assim: necessita promover práticas unívocas da informação ou oferecer mensagens com o objetivo de comandar os receptores. Errado também, a comunicação pública ela está aberta ao diálogo e debate, né? Não com o objetivo de comandar esses seus receptores, tá bom? Percebam que, né, tudo que a gente falou, a gente consegue eliminar as questões, né, e encontrar aqui a resposta correta, de acordo com o gabarito, com os objetivos e algumas definições que nós trouxemos sobre a comunicação pública. Vamos resolver aqui mais uma questão? O que é que ele traz, né? A comunicação pública da banca OCP, tá bom? A comunicação pública é um conceito amplo e complexo, mas que tem uma dinâmica voltada para as trocas comunicativas entre a sociedade e as instituições. Beleza a pergunta, né? Sobre a comunicação pública, é correto afirmar
que ela se refere? Letra A prática específica para a melhor apresentação dos partidos políticos e eleições através de órgãos públicos e de comunicação pública. Letra B, a sociedade civil organizada, atuando na esfera civil e privada em defesa da instituição e promoção de imagem, visando informar a opinião pública. Letra C, os conceitos relacionados às esferas públicas sem advogar a defesa da coletividade. Letra D, aos fluxos de comunicação e padrões de relacionamento que envolvem o executivo e a sociedade. Ou letra E, a interação e o fluxo de informação vinculados a temas de interesse coletivo. Pausa o vídeo, relê novamente a questão, logo em seguida a gente vem com a resposta. E você que marcou aí a alternativa a letra E, você acertou, Essa aí ficou fácil, ficou tranquila, Como se sabe o conceito de comunicação pública. É a interação, e o fluxo de informação vinculado a temas de interesse coletivo, E trouxemos, o Jorge Duarte fala muito bem sobre isso, onde ele fala assim, que a comunicação pública ocorre no espaço formado pelos fluxos de informação e de interação entre agentes públicos e atores sociais. Quais são esses atores sociais? Você tem aí o governo, o Estado, a sociedade civil, você tem também partidos, empresas do terceiro setor e a cada cidadão individualmente, em temas de interesse público, tá bom? Então a gente vai aqui finalizando a nossa aula, finalizando a nossa aula de comunicação pública, que vai direto ao ponto naquilo que é cobrado no seu concurso, Eu já quero te convidar para você também conferir os cursos que estão disponíveis na área de comunicação para concursos públicos, aqui na descrição da nossa legenda. Além disso, curte o nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal. Vou deixar aqui mais videoaulas gratuitas para você continuar o seu estudo aqui conosco, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau e até a próxima!